Mateus, capítulo 5, verso 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz ai de mim. Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, Pai santo e Pai amado, nós lemos a Tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito e pedimos a Deus que Tu venha falar ao nosso coração. Não me deixe atrapalhar a Tua obra, Senhor, mas faz a obra que Te apraz, segundo a Tua infinita, santa, poderosa vontade. É assim que eu Te oro, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: a igreja perseguida. A igreja perseguida. Quem aqui que está aqui que já ouviu falar na igreja perseguida, levante a mão. Muitos poucos sabem dessa realidade. A Bíblia diz que há uma bem-aventurança, que nós seríamos bem-aventurados. A palavra aqui é makairos, que significa feliz. Muitas desculpas, se chega atrasado no culto, se acha que se vir ao culto uma vez por semana já é um sacrifício muito grande. Tem gente que acha que a pessoa que faz discipulado, que faz célula, para que isso tudo? Irmãos, tem irmãos que estão dando a sua vida para não negar a Cristo, e nós, por muito menos, negamos ao Senhor Jesus. Nós não fazemos muito pouco, comparado aos cristãos que estão sofrendo na igreja perseguida. Tem pessoas que não têm Bíblia, que não têm célula, que não têm material de discipulado, que não têm material de escola dominical, que não têm acesso a nenhum material cristão para se edificar, e essas pessoas só fazem escutar a Bíblia, porque eles não podem ter exemplar, porque se eles forem pegos com exemplar, eles são presos. E essas pessoas estão glorificando a Deus e não negam ao Senhor Jesus. Muitas vezes, eu me desviei porque o pastor não falou comigo. Eu me desviei porque eu briguei com meu líder de célula. Eu me desviei por causa disso, por causa daquilo outro. Irmãos, na realidade, Deus, pela sua misericórdia, eu acho que por muita gente que é mole, porque muita gente que não tem Jesus de verdade, Ele não manda perseguição. Porque se mandasse, muitos negariam a Jesus. Um pastor chegou em casa no Oriente Médio. Quando ele chegou em casa, tinham vários homens lá. E eles os pegaram e espancaram as crianças, e ele e a esposa. E começaram a estrupar a esposa dele. E disseram para ele: negue a Jesus que nós paramos. E a esposa dizia: não nega a Jesus. Por muito menos, nós deixamos de servir a Deus. Por muito menos, as pessoas aqui no Brasil, que têm um poder, ainda têm esse direito de ter religião, negam a Jesus e deixam de servir a Deus. A igreja perseguida é uma realidade. E o que é a igreja perseguida? Em primeiro lugar, o que é a igreja perseguida? Quando nós usamos esse termo, igreja perseguida, estamos nos referindo aos cristãos perseguidos por sua fé. Aquela parte da igreja do corpo de Cristo que sofre restrições, perseguições, prisões ou até mesmo morte, por crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz que a pessoa que sofre por causa do Evangelho, ela é bem-aventurada. E as pessoas às vezes não querem nem acordar de manhã, porque estão cansadas. Pergunta aí para a pessoa que está cansado. Não sai domingo de manhã de casa, porque está cansado. Não vem, eu já fui na igreja essa semana. Pergunta para a pessoa que está, é a missa? É?
Tem católicos que vão muito mais à igreja, que tem muito mais compromisso do que nós. Nos Estados Unidos existe o evangélico nominal. Aqui são os católicos nominais. Existem católicos praticantes, mas são a minoria. Aqui somos evangélicos nominais. Nós estamos numa fase da igreja que a igreja tem tanta luz, ar-condicionado, locais confortáveis, que está parecendo muito mais um show. As igrejas estão concorrendo em qual é que tem melhores instalações. Eu fui para uma igreja muito abençoada, não estou falando da igreja. Irmãos, o culto era tão perfeito que eu estava com medo de adorar. Quando eu percebi, eu estava assim, bem caladinho assim, porque eu estava com medo de quebrar a simetria do culto, que era uma cor tão perfeita. Uma mídia maravilhosa. Um equipamento que foi no mínimo ali uns 100 mil de equipamento de mídia. Mas será que igreja é isso? Será? Não estou falando contra, em absoluto. Nós queremos isso. Mas será que nós precisamos disso para adorar a Deus? Será que nós temos que atrair as pessoas? Tendo ar-condicionado, tendo estrutura? Irmãos, o que Jesus nos chamou foi para servir e negar a nossa vida no nome dEle. Se nós estamos gerando crentes para ser desse jeito, nós estamos errados. Tem um povo que não tem nada, que não pode nem se reunir como igreja, que não pode nem se reunir em grupo grande, que se reúne no subterrâneo, que se reúne escondido. Mas esse grupo está disposto a morrer para não negar o nome de Jesus. Tem gente que por uma coxinha negaria Jesus. Tem gente por qualquer motivo. Eu não nego a Jesus não, mas não consegue fazer nada para Deus. Pergunta para a pessoa que está do lado, o que é que você está fazendo para Deus? A igreja perseguida, de cada 10 cristãos, um é um cristão perseguido. De cada 10 cristãos, um é um cristão perseguido. 97% dos cristãos não conhecem a igreja perseguida. 97% dos crentes não sabem o que é a igreja perseguida. Não sabem que existe um povo que está sendo perseguido pelo amor de Cristo. Não sabem que existe um povo que está sendo perseguido pelo amor do nome de Jesus. Mais de 3 milhões de pessoas nunca ouviram falar o nome Jesus. Mais de 3 milhões de pessoas, nesse mundo que tem internet, que tem Facebook, que tem WhatsApp, não ouviram falar de Jesus ainda. E o que é que nós estamos fazendo? Não, pastor, missões é aqui. Não, querido, não é aqui não. Missões é aqui, é lá e é acolá. Missões são simultâneas aqui em Fortaleza, no restante do Brasil e fora do Brasil. Missões tem que haver simultaneamente em todos os cantos. Enquanto nós estamos gastando dinheiro com estrutura, tem cristãos que estão morrendo pelo amor do nome de Jesus. Tem pessoas que aceitaram Jesus de maneira maravilhosa. Você sabe como? Teve um tsunami na Indonésia. E nesse tsunami, a mulher debaixo da lama, ela disse, Jesus. Veio esse nome Jesus na mente dela. E ela disse, Jesus, eu não sei quem é o Senhor, mas se eu sobreviver e a minha família sobreviver, eu vou te servir. Dessa forma, debaixo da lama. E ela sobreviveu. Quando passou o tsunami, ela levantou da lama. E ela saiu caminhando na cidade. Achou primeiro um filho, depois achou o outro. E depois achou o marido. E ela ficou procurando um crente na Indonésia. Porque a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. E ela procurando. Quando ela encontrou a Eunice e a Gisele. E outra senhora lá que eu esqueci o nome.
E ela saiu andando atrás delas, por elas serem ocidentais, ela chegou para ela e disse: ei, vocês são cristãs? E as meninas ficaram com medo de serem presas, de serem denunciadas. Vocês são cristãs? E elas ficaram ali, só que teve um momento que não deu, disse: somos. Como é que eu faço para servir a Ele? Quem é Ele? A Indonésia tem leis muçulmanas que eles têm direito de espancarem os crentes. Quem é crente na Indonésia não precisa de alguém, de um bebê, não é um bebê que precisa de alguém pegar pela mão para servir a Deus, não. Quem é crente na Indonésia, quando aceita Jesus, já sabe que a família vai desprezar, já sabe que a aldeia, os vizinhos vão apredejar sua casa, já sabe que vão ser agredidos, desprezados e ultrajados. Essa, queridos, é a igreja perseguida. Mais de 3 milhões de pessoas não conhecem o nome Jesus. Mais de 3 milhões de pessoas estão aí desprezadas, morrendo sem ter Jesus, porque falta alguém. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Diga para a pessoa que está dizendo: Deus está te chamando. Onde encontramos a igreja perseguida? Onde encontramos a igreja perseguida? A igreja é você. Muitas vezes a nossa perseguição é velada, mas existe. Uma aluna minha do CETREM, Centro de Teologia e Missões, da Igreja Batista, ela estava evangelizando na cidade de Juazeiro do Norte, ela é de lá. Esse CETREM fica lá. E ela disse: pastor, eu cheguei na casa de uma velhinha, uma senhora bem velhinha. E quando a gente estava lá, e ela estava conversando com essa senhora, de repente, ela disse: espera aí, minha filha, que eu vou aqui dentro. Foi e voltou. E ela começou a conversar, ela conversou umas 2 horas com ela. E de repente a mulher começou a chorar. O Espírito Santo deu um quebrantamento da mulher, ela começou a chorar, e aquela mulher velhinha aceitou Jesus. E ela orou por ela, fez a oração de confissão, confirmou, como daqui a pouco, que ela levantou, ela disse: minha filha, vamos aqui na cozinha, eu quero te mostrar uma coisa. E ela foi na cozinha. Quando ela chegou na cozinha, tinha uma panela bem grande, com água fervendo. E ela disse: essa panela aqui era para você. Essa panela aqui era para você, se você falasse mal de Padre Cícero. Outra menina da igreja Betesda, na época que a igreja Betesda era mais conservadora, aceitou Jesus, ela passou a comer, a almoçar e jantar no quintal, porque ele dizia: os bodes comem no quintal. Porque se você não sabe, aqui no Nordeste, os católicos chamam os crentes de bode. Porque ele diz que ovelha quem é católico, para eles nós somos bode. Olha para a pessoa que está atrás e faz: bé. Você acha onde está na Coreia do Norte? Quando o cristão é descoberto, normalmente ele é levado para as prisões, onde é torturado e condenado a realizar trabalhos forçados em campos de concentração. Na Coreia do Norte é o país top, número 1, de perseguição em cristãos. Uma mulher de um pastor estava grávida, na divisão de Coreia do Sul e Coreia do Norte. E quando teve a divisão, o pastor foi preso e morreu na cadeia, torturado. E ela grávida mandou uma correspondência para a sua família, que dia tal ela ia estar atravessando a fronteira para passar para a Coreia do Sul. A correspondência atrasou, e quando ela chegou lá não tinha ninguém esperando por ela, estava nevando. E ela grávida de 9 meses, ela começou a ter contrações, no gelo, contrações, e lá ela sozinha deu à luz. Sozinha ela fez o próprio parto, e ela deu à luz a criança. Quando ela deu à luz a criança, ela envolveu a criança com as suas roupas, mas ela percebeu que a criança estava ficando roxa. Ela tirou o restante das suas roupas, e ficou despida totalmente, envolveu a criança totalmente, e deitou sobre a criança para aquecê-la. Quando seus parentes chegaram, ela estava morta, de hemorragia e de hipotermia. A criança foi salva. E quando a criança tinha 12 anos de idade,
eles contaram que a sua mãe tinha ficado despida para salvar a sua vida, por causa da perseguição na Coreia do Norte. Quando contaram para o menino, ele saiu correndo. Acharam que ele ia chorar em algum canto. E ele sumiu. Quando eles subiram, procuraram ele em todos os cantos. Não tinha mais onde procurar. Aí alguém teve a ideia de ir para o local, na passagem da Coreia do Norte para o Sul, na fronteira. E quando chegou lá, ele estava despido. Ele tinha colocado as suas roupas na cruz, onde a sua mãe estava enterrada. E ele estava dizendo: mamãe, a senhora ficou despida para me salvar a minha vida. Está aqui as minhas roupas. A senhora morreu para me dar vida. Irmãos, enquanto nós estamos brincando de ser crente, tem cristãos morrendo. A Coreia do Norte é o número 1 de perseguição. Especialistas dizem que há em torno de 50 mil cristãos sendo torturados na Coreia do Norte. 50 mil. Mas a missão Porta Aberta diz que pode ser de 200 a 400 mil. Porque ele é um país tão fechado que não passa as informações. Queridos, não é brincadeira. O país mais perigoso do mundo para quem toma a decisão de seguir a Cristo. Prisioneiros cristãos não são autorizados a tomar banho. Vestem-se com trapos e dormem em celas frias ou em barracões. Recebem pouquíssimos alimentos e devem trabalhar por muitas horas sem descanso e correm o risco constante de morte. Na Coreia do Norte é assim. Enquanto nós estamos brincando de ser cristão, teve um teólogo, um missionário, que ele passou 12 anos sendo torturado. Ele falava, aliás, passou vários anos, ele falava 12 idiomas. Desses 12 idiomas, quando ele foi liberto, ele mal estava falando dele, porque ele era torturado constantemente. Ele passou uma situação tão difícil, mas tão difícil, que ele sofreu tanto que ele perdeu a capacidade de falar os idiomas. Eu estou precisando de 2 cadeiras aqui, bem rápido. Esse homem, ele teve as suas pernas quebradas. E era assim que eles quebravam as pernas na Rússia. Eles sentavam a pessoa, apoiavam os pés aqui, e um soldado pulava aqui em cima. Ele passava de 12 horas com 2 alto-falantes aqui. O comunismo é bom. E o cristianismo não presta. O comunismo é bom. E o cristianismo não presta. O comunismo é bom. E o cristianismo não presta. Levavam ele para uma sala que tinha uma mesa com um banquete com as melhores comidas. E com outra mesa que só tinha uma sopa. Não era essa sopa de cebola cremosa, não. É uma água fervendo com cebola. E botavam para ele: está aqui o que o cristianismo te oferece. A água de cebola quente. E está aqui o que o comunismo te oferece. Nega Jesus que você pode comer o que quiser. E ele ia para a sopa de cebola. E eles ficavam te dizendo: o teu Deus te abandonou e a tua mulher te traiu. O teu Deus te abandonou e a tua mulher te traiu. O teu Deus te abandonou e a tua mulher te traiu. Quando ele chegava à noite, que ele ia dormir, depois da sessão de tortura, o Espírito Santo falava no ouvido dele: Jesus te ama, eu estou com você. E a tua mulher é fiel. Eu estou com você. E a tua mulher é fiel. Vários anos sendo torturado. E ele não negou a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Na Rússia, era o país mais fechado, onde não entrava Bíblias. E a missão Portas Abertas é quem trabalha com a igreja perseguida. E sempre tem manchetes e notícias de homens que foram presos e mortos. Ele foi o maior contrabandista de Deus.
Ele era chamado contrabandista de Deus, porque ele contrabandeava Bíblias. E ele tinha um Fusca vermelho, ele encheu aquela frente do Fusca, onde é o porta-mala, cheio de Bíblias. E ele estava indo para a Rússia, por uma estrada deserta, quando ele viu, tinha uma blitz lá, da polícia soviética. E a polícia soviética parou o carro, e quando parou o carro, ele começou a orar, e disse: Jesus, tu deu vista ao cego quando tu esteve aqui, mas eu te peço, cega esse aí, cega. Irmãos, quando ele abriu o capô, e o cara olhou para o capô do carro, ele fechou imediatamente, ele disse: corra, porque os seus tomates já estão estragando. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? O irmão André também teve as pernas quebradas. Aí a pastora Fernanda Boom pegou uma menina que é rapper, que canta rapper evangélico, e ela também teve as pernas quebradas dessa forma. Enquanto nós estamos brincando de ser crente, enquanto nós temos dificuldade para ir para a igreja, tem muita gente que está sofrendo. O Afeganistão, os cristãos afegãos não sabem o que é liberdade e paz faz muitos séculos. Como são minoria, estão sempre enfrentando ataques de grupos extremistas islâmicos, e a situação da igreja é cada vez mais complicada, sendo praticamente obrigado a existir somente de forma subterrânea. No Afeganistão, um pastor começa a evangelizar uma pessoa, e depois que a pessoa aceita Jesus, ele anda com a pessoa ainda de 2 a 3 anos, para poder levar a pessoa para um culto. Porque ele tem medo que se infiltre muçulmanos para poder entregar a igreja aí, é todo mundo preso de uma vez só. São 2 a 3 anos. Aqui você tem a oportunidade de chamar seus familiares, você chamar seus vizinhos, chamar seus colegas, de chamar quem for. Tem um ônibus para trazer e nós temos dificuldade. Não consegue. Um pastor, para ganhar uma pessoa para Jesus, anda com a pessoa de 2 a 3 anos, para ver se ele confia na pessoa ou não. No Afeganistão, muitos ex-muçulmanos foram mortos depois de descobrirem que eles haviam se convertido ao cristianismo. Outros foram até mesmo encaminhados a clínicas psiquiátricas. São internados como loucos, porque negar o Islã, negar Maomé, negar o Alcorão para eles é loucura. E tem gente lá que não tem ar-condicionado, que não tem uma igreja, que não tem Tadel, que não tem nada. Tem uma igreja no subterrâneo, dentro de uma caverna, ou no porão de alguma fábrica, de alguma loja, escondido. E essas pessoas estão arriscando a sua vida. Para quê? Para servir a Deus. Pastor, estou estudando agora, não consigo mais. Pastor, eu estou me preparando para o Enem. E nem Jesus. Pastor, eu agora começou a namorar, uma dificuldade, meu irmão. Tá bem, começa a namorar e esquece Jesus, é só namorado, é o namorado. São raros os casaizinhos que têm foco em Jesus. Aí o que é que acontece? Deus não abençoa, fica uma briga, uma confusão, uma dificuldade, qualquer coisa é concorrente de Jesus. A Bíblia diz que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Ter Bíblias e livros de discipulado é algo impossível para os cristãos. Se pegar com alguma literatura, eles são presos. No Afeganistão, se pegar com Bíblia, se pegar com material de discipulado, é preso. Você sabe como é que eles fazem? Só escutam pela internet. Eles escutam a Bíblia. Arábia Saudita é o maior berço do Islã, é o berço do Islã, e abriga 2 santuários sagrados da religião, Meca e Medina. Os cristãos enfrentam perseguição extrema. Na Arábia, quando o cristão se batiza, você sabe o que é que acontece? Os pais jogam um cristão do 10º andar. Uma menina se batizou.
Ela ia para a Inglaterra, o pastor pediu, minha filha, deixa você se batizar na Inglaterra. Ela disse, não, pastor, eu quero me batizar aqui. Ela se batizou. O pai a empurrou, o pai do 10º andar. Outro rapaz da mesma igreja pediu para se batizar. E o pastor, não, que já morreu fulano. Qual foi o laudo da polícia? Suicídio. Nesse mesmo local, um pastor chegou em casa. Estava lá a mulher e os 2 filhos enforcados na sala. Qual foi o laudo da polícia? Suicídio. Esse rapaz se batizou, pediu para se batizar. Eu quero me batizar, pastor, eu quero me batizar, eu quero me batizar. O pastor batizou a contragosto. Aqui, nós queremos batizar pessoas. Lá, os pastores temem batizar, porque quando batizam, os pais matam. E ele chegou para o pai dele, pai, preciso falar com o senhor. Ele disse, diga, meu filho. Pai, eu me batizei. Eu sou cristão. Eu sei, meu filho, você já tomou o veneno que dava para matar 2 camelos. O pai estava envenenando o filho, ele não morria, porque a Bíblia diz, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E se comerem qualquer coisa mortífera, não lhes farás mal nenhum. Somália. Com um total de 91 pontos, a Somália ocupa o 2º lugar entre os países que perseguem cristãos. Mergulhada numa guerra civil sem fim, fragmentação social, tribalismo, radicalismo e fome. Os cristãos lá são pegos. Tem vários vídeos. Aqueles vídeos que os cristãos são pegos, levados para o meio da rua, dão banho neles de gasolina e tocam fogo. É da Somália. Pegam paus e senhoras de idade, eles espancam as senhoras apauladas. Onde é a igreja perseguida, a Somália é um país que está terrível. Tocam fogo em cristãos no meio da rua. Tem fotos que rolam na internet em cristãos queimados. Irã, principal fonte de perseguição no Irã é o extremismo islâmico. Devido à pressão do governo, quase todas as igrejas que fizeram culto na língua persa foram fechadas nos últimos 5 anos. E seus líderes foram presos. No Irã, teve um pastor que foi enforcado. E divulgaram a foto dele na internet, quando estava sendo enforcado. E ele estava sorrindo, porque ele disse que sabia que ia encontrar com Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Tem gente que não negaria o Ceará, mas negaria Jesus. Tem gente que não negaria o Fortaleza, mas negaria Jesus. Tem gente que tem mais amor pelo seu time do que amor ao Deus que salvou a sua vida e te deu a eternidade. Muitas e muitas vezes nós negamos ao Senhor, quando deixamos de ofertar para a obra de Deus, mas temos coragem de comprar um ingresso caro para ir para o estádio correr risco de vida. Irmãos, está na hora de nós entendermos que vale a pena ser perseguido por Cristo, por causa de Cristo, por causa do seu nome. Vale a pena do que ser perseguido por um time que não vai me dar nada. De ser perseguido por uma preguiça que vai me colocar para trás. Irmãos, temos que entender como eu posso ajudar. Divulgue. Diga para a pessoa que está, divulgue. Nós temos uma missionária que ela trabalha na Indonésia. A Gisele, ela tem gente que pensa que missionária é passear, não, irmãos. A Gisele, tem gente que acha que faz alguma coisa para Jesus. Aquela menina, irmãos, ela está fazendo medicina. E ela só vai para local abençoado. Local, Indonésia, Ilhas Bali tem na Indonésia. Quem é que me falou que queria surfar? Eu queria ir para a Indonésia, na Ilhas Bali. É, vai. Aí eu falei, bora. Você tem alguma prática de enfermagem? Ela disse, aprendo. Para ir para a Indonésia eu aprendo. É, sabe limpar pereba? Ferida? É o que a Gisele faz lá.
Filipinas, ela foi para lá, mas ela foi quando teve o tsunami. Ela disse que no terceiro dia, o cheiro de morte, aquele cheiro doce, de carniça, era tão forte, de corpos humanos mortos, que ninguém conseguia se alimentar. Ela foi também para outro país, que eu não estou lembrado o nome agora, que teve um vulcão, que era tudo cinza e eles andavam de máscara. Quando estão todos correndo de um país que teve uma catástrofe, a Gisele está correndo para cima. Nós temos que entender e nós temos que aprender o que é servir a Deus com ela. Você pode divulgar, você pode conversar com ela pelo Face, orar, fazer a sua divulgação. A Bíblia divulga, em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora. Vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós temos uma página na internet, tem 3.000 curtidas, é porque a gente quer ser top? Não, é porque a gente quer evangelizar. Divulgue a página, divulgue as postagens da Gisele, fale sobre o trabalho, fale sobre a igreja perseguida. Você pode divulgar, diga para a pessoa que está do seu lado, divulgue. A Missões Portas Abertas está trabalhando com cristãos refugiados de países como República Central da África, Síria, Coreia do Norte. Diariamente o site das Portas Abertas é atualizado com notícias da perseguição religiosa nessas nações ao redor do mundo. Você pode acessar esse site e você pode estar divulgando. Missões Portas Abertas. Compartilhe nas redes sociais e ajude a conscientizar a igreja brasileira acerca das necessidades desses irmãos. Irmãos, nós podemos fazer isso. Na imprensa sai muito pouca coisa do que está acontecendo. Se fala muito de homofobia, qualquer coisa é homofobia, qualquer besteira é homofobia. Existe, pode até existir, mas é num percentual tão ínfimo, que morre tanta gente no Brasil, que se você for calcular o tanto de homossexuais que morrem, não é nem relevante. Não deve acontecer. Não devemos admitir isso, ninguém deve morrer, mas colocar a culpa, dizer que a igreja é homofóbica, que existe uma homofobia, não, existe uma cristofobia. Cristãos estão sendo mortos, estão sendo perseguidos por o amor do evangelho, em todo o mundo, mas ninguém divulga isso, só sai nas redes sociais, e depende de você, para você divulgar. Repita comigo, depende de mim, eu vou fazer a minha parte. Ore. Tiago 5,16 diz que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Que você lembre de orar para os cristãos que estão morrendo, pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão sendo agredidas. Que você lembre de orar por essas pessoas. Que você não tenha oração só egoísta. Que você possa estar orando por esses irmãos. Como o pastor Michel. Pastor Michel aceitou Jesus numa pregação na Indonésia. E ele estava dormindo. Tem isso no YouTube. Quando ele estava dormindo assim de lado, apareceu um grupo de pessoas na casa dele, com uma picareta, e tacou a picareta no rosto dele. O rosto dele é todo marcado aqui, é costurado dessa picareta. E ele pensou que ia morrer. Mas no mesmo instante que ele lembrou, ele disse que pediu a Deus misericórdia pela vida dessas pessoas. E ele passou a amar as pessoas que o agrediram. E ele diz que várias dessas pessoas aceitaram a Jesus. E diz que isso o conforta. E ele diz que hoje, ele é pastor. E ele prega o evangelho dizendo, hoje eu tenho as marcas de Cristo. E o conforto dele é saber que as pessoas que o agrediram aceitaram o Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Encoraje. Romanos 12:8, se é o dom de animar, se o seu dom é de animar os outros, de exortar não é dar carão não, é animar, irmãos. Culto de missões domingo que vem, que você possa trazer uma boa oferta. Culto de missões domingo que vem, que você possa trazer convidados. Culto de missões domingo que vem, que você possa compartilhar as postagens da Gisele, que você possa conversar com ela no Facebook. Quem tem a Gisele como amiga aqui no Facebook, levanta a mão. Converse com ela, anime, porque é muito difícil estar longe de casa, é muito difícil estar fazendo a obra.
Tem gente que está em casa, ai meu Deus, eu passo luta, por quê? Porque eu tive um problema com o carro, eu tive um probleminha de saúde, ai, eu tive uma briga no emprego, deixa de besteira. Você não sabe o que é problema não. Você não sabe o que é luta não. Luta é você acordar com uma picareta na cara. E você amar essas pessoas. Você tem um problema com o discípulo, aí acha que o discípulo está dando trabalho. Você não é capaz de amar um discípulo trabalhoso. Você seria capaz de amar uma pessoa que pega uma picareta e arrebenta a sua cara? Será que nós podemos ser chamados de cristãos? Será que nós temos a capacidade de dizer que nós servimos a Cristo? Encoraje essas pessoas. Some. Quando tiver um evento desse, ajude seu líder de célula. Essa igreja está ofertando, essa igreja está orando, essa igreja está divulgando. O pouco que nós podemos, nós fazemos, mas nós podemos fazer mais. Diga para a pessoa que está dizendo, nós podemos fazer mais. Doe, oferte. Filipenses 4,10, Paulo se alega quando os filipenses ofertaram no seu ministério. Irmãos, está na hora de nós entendermos que cristianismo não é brincadeira. Que nós temos a oportunidade de estar num país que nós temos liberdade de religião, liberdade de culto, que nós podemos postar o que quiser no nosso Facebook, que nós podemos usar as redes sociais para glorificar a Cristo e não me dizer se sentindo triste, se sentindo carniça. Meu discipulador me disse, aqui que o fulano botou, me sentindo carniça. O que é isso? Um estado muito hashtag chateada. Hashtag hashtag fome, né? Irmãos, está na hora da gente fazer uma reflexão nesse culto de ceia, para entender que nós precisamos saber o que é servir a Deus. E entender que as nossas lutas são muito pequenas. Pastor Ronaldo Lidório passou 6 meses para fazer o primeiro culto nos Concombas, na África. 6 meses para fazer o primeiro culto. E ele fez o primeiro culto ao ar livre lá. E uma senhora saiu de casa de manhã, bem cedo. E essa senhora tinha as pernas secas. Então ela andava da seguinte forma: ela dobrava as pernas e ia se arrastando com as mãos. Ela caminhou cerca de 8 horas para poder chegar no local do culto. E quando ela se arrastou 8 horas para chegar no lugar do culto, o culto estava terminando, ele já tinha feito o apelo. Mas aquela senhora, depois de ter se arrastado tanto, ela só fez levantar as suas 2 mãos em carne viva, porque tinham perdido totalmente a sua pele. E ela gritou: ainda dá tempo para eu aceitar Jesus. Ainda dá tempo para eu aceitar a Jesus. Tem gente que já desprezou, que aceita Jesus no domingo e despreza, no outro já não quer mais. Na África, o culto demorou demais. Na África, o culto demora 4 horas, o pastor prega mais de 2 horas. E quando termina, os irmãos dizem: pregue mais, pastor, o senhor pregou pouco.
Se o culto atrasa 15 minutos, meu Deus, não acaba não, no ar-condicionado. Irmãos, vamos refletir. Quinta-feira, nós precisamos desse Tadel cheio, amém? Que você possa trazer gente para o Tadel, que você possa se comprometer com a sua célula, que você possa se comprometer com a pessoa que se desviou, e você cansou de ir atrás, e você cansou de orar. Vale a pena servir ao nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.